Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui dando continuidade à nossa maratona de lives. Já estamos aí quase na terceira semana e hoje nós teremos uma convidada especial, ela que é deputada estadual aqui por Santa Catarina, do PDT, aliás, desculpem, a deputada estadual Paulinha vai estar conversando conosco, que vocês com certeza vão ter mais oportunidade de estar conhecendo a história da deputada Paulinha e também se inspirando nessa mulher guerreira que tem um vasto currículo e assim, uma história fantástica para compartilhar nessa noite. Agradecer a todos vocês a oportunidade de nos acompanhar na live de hoje, agradecer também a Coelhuços Filmes, que faz essa transmissão para nós, e também a Imaginé Design Criativo, que faz todas essas nossas artes, todo mundo trabalha com muito amor e carinho, voluntariamente. Isso tudo para a gente poder incentivar essa mulherada a ganhar forças e adentrar esse mundo da política. Deputada Paulinha, boa noite, seja bem-vinda à nossa maratona de lives. Bom, primeiramente, né, muito boa noite, meu amor. Eu quero te dizer que eu estou super feliz de conversar um pouco contigo hoje pela tua história também, né? É uma mulher que traz a ciência política no currículo já tem sinais diferentes, assim, do quanto é importante hoje em dia a gente entrar nesse mundo maluco que é a política e trazer até mesmo um pouquinho de amor, um pouquinho da referência da mulher nesse mundo da política, né? Então, obrigado pela oportunidade, eu que te agradeço. E bora lá conversar um pouco sobre esse tema, né? Que sempre tem certas Exatamente, provocações. mas eu que estou muito feliz e grata a você por estar aqui esta noite comigo, tá? E o Fórum Suprapartidário também agradece a você ter aceitado, ter concordado em estar aqui conversando conosco. Eu vou contar um pouco aqui, começar contando um pouco, narrando a história da Ana Paula da Silva, que é a nossa Paulinha, deputada estadual. Ela nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, mas cresceu no município de Bombinhas, adotou Bombinhas aí de coração, onde radicalizou-se. Milita desde os 13 anos nos movimentos sociais e estudantis. Muito cedo, não, deputada? Por que tão cedo assim? Eu vim de uma vida de muita pobreza, de muita dificuldade. E a gente se põe para a luta quando tem essas questões postas na vida da gente sem querer, né? Não é uma escolha, eu acho. E, enfim, e por isso, assim, eu sempre eu acho que nasci assim, com inconformismo, assim, contra injustiças, sabe? Injustiças que eu vivi, situações de humilhação que eu vivi, que a minha família viveu, enfim, pela pobreza, por a gente não ter condições, né? E eu também, com 13 anos de idade, já trabalhava de empregada na casa de uma amiga da minha mãe no Rio Grande do Sul. Saí de casa muito novinha por conta dessa necessidade de querer continuar estudando, sabe? E, enfim, e aí a questão de chegar próximo do que é a luta coletiva foi natural, né? Acho que, enfim, por isso. Deputado, você falou essa história, eu me lembrei que uma vez eu falei para um colega que herói era o cara que não tinha tempo de correr, né? Porque, às vezes, as necessidades, quando você se vê cercado quando você é contra as injustiças sociais, por exemplo, que você vê tudo isso de ruim acontecendo, parece que você vem de uma coragem, aquele tipo, ou você corre, ou você vai à luta. E como você tem forças, você quer o melhor, então você entra na guerra, e que bom que a gente acaba, essas pessoas corajosas acabam sempre vitoriosas. Parabéns aí pela determinação, porque com 13 anos, entrar numa guerra dessa é preciso realmente ter muita coragem, ser muito decidido também na vida. Mas continuando com sua história aqui, você chegou à presidência estadual da Juventude Socialista do PDT, secretaria-geral do PDT em Santa Catarina, além de ter sido dirigente nacional da Organização de Juventude do PDT por 2 mandatos no Rio de Janeiro. Aí continua mais um pouco da sua história aqui ainda relacionada ao Rio de Janeiro. Foi assessora especial da Secretaria do Estado de Administração do Rio de Janeiro, onde coordenou programas de qualidade no serviço público. Em Bombinhas, depois de comandar a Secretaria Municipal de Administração por 4 anos, foi a primeira vereadora mulher eleita no município em 2004. Em 2012, novamente,
fez história ao se tornar a primeira mulher eleita prefeita em Bombinhas. Em 2016, mais uma eleição histórica garantiu a Paulinha a primeira reeleição do município com 72,93% dos votos. No período como prefeita, presidiu a ANFRE, associação que congrega os 11 municípios da região do Rio Itajaí, em 2014 e 2017. Deputada, só falar um pouquinho desse seu relacionamento com o Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Então, depois da eleição para a presidência estadual da juventude, quando eu comecei a me envolver com as questões da direção nacional, fui eleita para uma função lá, e assim, ó, eu acho que eu sou a quinta filha de 6, né? De uma família modesta, muito amorosa. Meu pai nos deixou cedo também, mas a minha mãe sempre repleta de amor para a gente. Mas, assim, quando a gente tem muitos irmãos, não dá tempo da mãe colocar todos debaixo do ninho, né? E eu, com 13 anos de idade, fui morar no Rio Grande do Sul de empregada doméstica. Quando voltei, fiz vestibular na ESAG, fiquei morando um tempo em Floripa, e aí me elegi, comecei a fazer ESAG, inclusive, né? Fiz administração lá, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro, e eu já tinha minha primeira bebê, minha primeira filha, fruto do meu primeiro relacionamento que não deu certo. Rapidamente, quando eu vi que não deu certo, peguei a filha, a mala e fui para o Rio de Janeiro. Nunca fui muito de esquentar lugar, né? E aí, claro, né, a possibilidade de conviver um pouco mais com Brizola, né? A possibilidade de viver a direção nacional, mas eu também sempre fui muito focada em estudar. E aí lá eu fui trabalhar, acabei também conciliando as atividades da Direção Nacional da Juventude com o trabalho administrativo, o trabalho técnico na Secretaria de Estado de Administração. O governo era do Garotinho na época, que ainda era do PDT, e o secretário de Estado, Hugo Leal, um amigo que é deputado federal pelo PSB hoje, uma graça de pessoa. E aí ali eu fui construindo um pouquinho do meu começo do currículo técnico, né, com a atividade política da Direção Nacional da Juventude e um bebê nos braços, andando para cima e para baixo comigo, por esse mundo de Deus. Mas foi uma grande experiência ali. Eu vivi momentos incríveis no Rio de Janeiro, apesar de carregar comigo também um sofrimento louco, porque o Rio me parece que é o estado do caos, entende? Você convive com uma pobreza tão doída. Sabe uma coisa que eu pouco falo, mas eu nunca mais me esqueci. Eu não consigo, o cheiro de criolina me arrebenta por dentro, porque eu trabalhava na secretaria que eu trabalhava, Secretaria de Administração, ela tinha uma marquise grande, né? Então, quando eu chegava cedo para trabalhar, geralmente eu chegava um pouquinho antes das 8, a secretaria tinha uma creche para os filhos de funcionários no próprio prédio, e naquele momento que eu vinha com a Manu, a minha pequena, estavam os policiais arrancando dali de qualquer jeito as pessoas, os moradores de rua que se abrigavam ali durante a noite, e aí eles lavavam aquele chão com criolina. Aquilo me causou um trauma que eu não posso, porque não é admissível você conviver com essa miséria humana e não ter o que fazer, sabe? Esses contrastes que o Rio nos oferece, para quem é muito idealista, eu acho que causa, assim, tumores, né? Fraturas expostas que ficam aí ao longo da vida. E a gente não encontra muito solução, né? Eu sou muito feliz em morar em Santa Catarina, porque eu acho que o nosso estado deu certo em todos os sentidos. Quero também começar dizendo isso. Apesar da pobreza que a gente também tem aqui, do acolhimento que é necessário fazer, mas é uma outra concepção de pobreza que a gente vive e experimenta, né? Exatamente. Bom, você foi diretora nacional de qualificação no Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília por 3 anos e meio, destacando-se na construção do Pronatec, que é o maior programa de qualificação do Brasil, e no engajamento na criação de políticas de qualificação e inserção laboral para pessoas com deficiência. Durante esse período que você esteve no Pronatec, o que você trouxe assim de bom para a sua vida, de incentivo? O que você viu lá que disse, olha, isso aqui é o que melhor tem dentro do Pronatec? Mulher, eu vou dizer para ti que uma das melhores experiências da minha vida foi aquele tempo que eu vivi ali em termos de construção
do que são políticas públicas de trabalho, emprego e renda. Assim, o Pronatec, na verdade, eu ajudei a conceber e escrever. Eu, uma moça chamada Mariângela, tinha uma outra técnica no Ministério da Educação, a gente redacionou os primeiros textos do Pronatec. Mas eu vou te dizer assim, o que me transformou, assim, o entendimento, a visão clara de que, de fato, não existe outro caminho para que a gente possa nos tornar uma grande nação que não seja pela educação. E eu falo isso porque a possibilidade de trazer para as pessoas um conhecimento agregado para que ela possa se colocar no mercado de trabalho formal, em muitas ocasiões, com curso de 200 horas, de 400 horas, sabe? É muito pouco esforço para você mudar de verdade a vida de alguém. E eu acabei... Mas o que mais me tocou de tudo foi o que eu aprendi no espectro das exceções, assim, sabe? Dos excluídos. Eu mudei a minha visão de mundo sobre pessoas com deficiência. Vou te contar, porque a gente é tão preconceituoso, às vezes não sabe de onde que vem. É um preconceito endêmico, né? Estrutural, que nasce com a gente, parece um negócio que a sociedade já põe. Aquela pessoa tem deficiência, então ela tem um limite, que você já... Exato. Ele está de cadeira de roda, então ele não pode fazer alguma coisa que eu posso. Você começa por aí. E aí, um belo dia, eu conheço um homem chamado Antônio José. Ele foi secretário nacional da pessoa com deficiência. E ele era cego. E aí, a gente queria discutir quais os cursos da qualificação profissional, porque eu era gestora do Brasil nessa área, quais os cursos que eu poderia oferecer vaga para pessoa com deficiência, porque na minha cabeça, até então, eu achava que alguns cursos não caberia a reserva de vaga, porque as pessoas com deficiência não iam poder fazer os cursos. Por exemplo, na área da construção civil, né? Na minha visão preconceituosa, eu achava que eu tinha que conversar com o secretário nacional para que ele me dissesse qual curso que a gente poderia dispensar o percentual de vagas. Olha só. Aí ele senta na minha sala, ele me deu uma aula, mas uma aula que eu nunca mais esqueci na minha vida, né? E ele arrebatou meu coração, porque eu fiquei apaixonada por ele para sempre. Ele olhou para mim. Primeiro, ele me pediu se eu podia fazer a gentileza de permitir que ele tocasse o meu rosto, porque ele queria me ver, né? E assim ele fez, porque ele queria saber como é que eu era. E aí a gente comentou, que já foi um choque para mim, né? E aí, no meio da conversa, quando fiz essa pergunta para ele assim, tá, mas por que tu acha que uma pessoa não pode fazer tal curso, uma pessoa com determinada deficiência? Eu falei, não sei, talvez uma pessoa que tem deficiência física fazer um curso de pedreiro. Ele assim, quem é que te disse que a pessoa não pode fazer? Aí eu fiquei toda vermelha, e ele disse, Paulinha, deixa eu te ensinar a primeira coisa, para te não esquecer mais. Para te não esquecer nunca mais. Quem decide até onde uma pessoa pode ir é ela, não é você. Tu não tem esse direito, e ninguém tem esse direito. Guria do céu, assim, valeu todos os anos que eu fiquei lá, essa primeira lição. E um outro trabalho que eu gostei muito e que foi muito apaixonante para mim foi a questão do trabalho com egressos do sistema prisional. Eu sei que essa pauta é meio xarope, tem gente que não curte ela, porque a gente está vivendo um momento assim um momento de tanta tensão social, de tanta agressão. A gente parece que está num fla-flu eterno, generalizado. Mas eu vou te falar exatamente sobre a mulher. Há pouco tempo ainda eu fui conhecer a penitenciária feminina de Criciúma. E eu vou te dizer assim, eu andava por aqueles corredores, as mulheres que eu enxergava lá eram assim, mulheres exatamente iguais às minhas amigas, às minhas tias, as pessoas do meu convívio, entende? O mesmo rosto. Porque a maioria absoluta das mulheres que estão lá são por conta de filhos ou companheiros, ou, sabe? Porque protegeu, porque se envolveu, a maioria absoluta. E a maioria absoluta das mulheres, assim, 99% das mulheres são abandonadas na prisão depois de presas, pela família e pelos companheiros. Então, até no momento da prisão, é pior para a mulher. E aí, essa coisa de a gente construir programas de qualificação para ressocialização, para a mulher conseguir se libertar,
daquele passado que colocou ela naquela situação, foi algo que eu também gostei muito de viver junto com o CNJ. A gente começou alguns ensaios de programas interessantes de qualificação. Claro que o Santa Catarina dá aula nesse quesito, porque ela trouxe a profissionalização para dentro dos presídios, mas eu gostei muito desses trabalhos que tive a oportunidade de conhecer, de conviver. Também tive muitas experiências fora do Brasil, enfim. Mas foi um momento muito rico para mim em termos de aprendizado de políticas públicas sociais e de inserção laboral do trabalho, emprego, renda. Com certeza, né? Isso agrega muito conhecimento e isso te dá te amplia assim os olhos, a visão para que possa ser uma boa gestora, como daqui a pouco nós vamos falar nisso também. Você foi criadora da taxa de preservação ambiental, TPA, em Bombinhas, comandou todas as negociações para aprovação, e em fevereiro de 2017, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina declarou a constitucionalidade da lei. A TPA arrecada recursos para minimizar os impactos ao meio ambiente causados durante a alta temporada. Isso ainda funciona, deputada, até hoje lá? Super funciona. E ainda que seja uma política muito contestada, nesses tempos também de hoje, ela foi a salvação de Bombinhas. Sabe, eu acho um tema que nós não podemos abstrair das nossas vidas é a questão da sustentabilidade. Não dá para ignorar as condições do planeta em termos de recursos hídricos, naturais, enfim, não dá. Bombinhas é uma península, é o segundo menor território do Brasil, e 77% da sua área é de preservação permanente ou não edificável, e a gente quer continuar assim. Eu acho lindo Balneário Camboriú, assim, mas o modelo de Bombinhas não é Balneário Camboriú. Aqui é natureza, é Mata Atlântica, e aquilo que não se construiu tem que ficar desse jeito. E para você fazer gestão, na verdade, eu entendo a TPA como uma política de justiça social, porque aqui a gente tem uma das taxas de lixo mais altas do país. O povo e o turismo é uma economia, é importante que se diga isso, que ela não gera volume de riqueza satisfatório para prover todas as necessidades de preservação ambiental, apenas com a visitação e os empregos que delas são decorrentes. Então, a gente precisava de um valor que fosse aplicado exclusivamente na manutenção da limpeza das praias, da preservação efetiva do meio ambiente. O dinheiro que a taxa recolhe não é para a escola, não é para a saúde, não é para a estrada, não é nada disso. Isso é o IPTU que dá conta e os outros recursos, as transferências constitucionais, os convênios, enfim, como qualquer outra cidade. A TPA é só para o turista. Como é feita essa arrecadação, deputado? As pessoas, é um sistema único no Brasil também, porque como a gente não tem mobilidade, a gente tem um único acesso territorial ainda. E nós tínhamos aqui fila de 8 horas para entrar em Bombinhas. Com a TPA, a gente deixou de ser uma cidade ultra, super, mega lotada para ser uma cidade super lotada no verão, eu digo assim. Porque agora as filas elas são no máximo de 3 horas. Mas, enfim, a pessoa que vem, ela entra em Bombinhas, tem a leitura como sistema OCR, como para a gente pagar multa de trânsito, sabe? Sim. O sistema eletrônico lê o veículo, gera o débito, e aí a pessoa pode pagar voluntariamente por meio eletrônico nos pontos espalhados pela cidade, ou se não, depois de 30 dias da visita, ela recebe a cobrança em casa. A gente arrecada algo em torno, tributa algo em torno de 10 milhões, arrecada algo em torno de 6, 7, e esse dinheiro ele é gerido por um conselho formado pelas pessoas de mais alto gabarito e credibilidade da sociedade em termos de meio ambiente, sociedade civil e governo, deliberativo, e elas decidem o que vai ser feito com o dinheiro da taxa. O banheiro, o lixeiro, o serviço, a gente tem uma máquina, a gente diminuiu, vou dar um dado, em 15 dias, alguns anos atrás, a gente tinha cerca de 1.500 pessoas com doenças diarreicas na unidade central de saúde. No mesmo período, 2 anos depois que a gente começou a se utilizar da máquina saneadora diariamente nas praias e passou o serviço de coleta de 1 vez por dia para 3 vezes por dia nas praias, a gente diminuiu para algo de em torno de 70 casos no mesmo período.
De Poderia ser. 1.500 doenças diarreicas para 70 doenças diarreicas, no mesmo período de ano, assim, na mesma quinzena. Então, assim, a gente alcançou números irrefutáveis em vários setores, inclusive na saúde pública, né, na seguridade das pessoas que chegam aqui. Mas a gente sempre foi muito desbravador, assim. Uma coisa que eu quero deixar de recado para a mulher, para quem nos assiste, é a questão assim, ó, a gestão efetiva, ela precisa de planejamento, ela precisa de técnica, ela precisa de conhecimento, de ética. Eu não tolero discutir honestidade, porque eu acho que isso é obrigação de qualquer ser humano. Ah, mas o fulano é honesto. Ser honesto não é requisito para ser gestor. Certo. Isso é obrigação de qualquer cidadão. Tem outras qualidades que você Exatamente. precisa empreender, mas tem uma coisa que vocês têm que se agarrar. Do planejamento à execução, esse momento precisa ter muita perseverança. Você não pode começar e na primeira dificuldade ou na segunda, na terceira, Desistir, né? largar de mão. A gente, eu digo assim, ó, quando as pessoas me perguntavam sobre gestão, por que a gente deu tanto certo, eu acho que tem muito, muito, muito da coisa da mulher, do que a mulher é. A mulher é mais generosa, a mulher não se importa de compartilhar o poder, a mulher empodera quem está do lado dela, mas a mulher também é assim. Tu não vai ver, assim, ó, se eu estou em casa, eu vou fazer uma faxina, querida, tu pode ter certeza absoluta que eu vou arrastar a geladeira, cama, levantar tapete, botar tudo para fora. Tu não vai ver uma mulher fazendo uma limpezinha mais ou menos. Se é para fazer É uma faxina verdade, bem feita, então se é com para fazer uma certeza. obra, nós vamos querer fazer bem feita. Nós somos chatas por natureza, eu digo assim. A gente tem aquela chatice de outra que eu digo para os meus amigos homens, eu digo, assim, ó, a mulher botou uma coisa na cabeça dela, só se matar para tirar, não tem. Quando a mulher acha que ela está certa, quando ela está convicta da causa que ela defende, ela não se intimida, ela não baixa a cabeça, ela não se envergonha, ela não para, ela não tem freio. A mulher idealista, ela é infinitamente mais corajosa do que o homem, porque ela não racionaliza, ela põe a emoção, o coração em primeiro lugar. Então, se eu posso deixar, amiga, assim, um recado, é para as mulheres não perderem essa perseverança que a gente precisa ter, para elas não pararem nas dificuldades que para a gente sempre vem em dobro, né? Porque a E sempre vida vão existir, né? Desde o princípio, a vida da mulher é uma luta constante, é um desafio constante na sociedade, é no trabalho, em qualquer lugar que ela esteja. Isso nós sabemos. Então, acho que é preciso mesmo perseverança e coragem, acima de tudo. Determinação. São três fatores que podem fazer a diferença, né? Deputada, eu vou continuar aqui só para concluir o seu currículo, que é imenso, sabe? Eu acho que hoje a live deveria ser dobrada. Tendo como uma das principais bandeiras da a educação, Paulinha foi responsável pela implantação da política de inovação Educação Conectada nas escolas básicas municipais de Bombinhas. Inspirado nas melhores experiências internacionais, o programa é uma estratégia do Ministério da Educação e Cultura que viabiliza as práticas pedagógicas, contempla a inovação e a tecnologia para atingir os fins educacionais desejados nas salas de aula. Esse programa, ele faz uma grande diferença, com certeza, nesses municípios aqui. Deputada, foi preservado esse programa, ele hoje funciona normalmente ainda em Bombinhas? funciona assim, é um dos programas de destaque, e foi até melhorado depois, assim, a gente incluiu outras séries. A nossa gestão aqui em Bombinhas seguiu, porque eu renunciei à prefeitura, assumiu a prefeitura o meu vice-prefeito, né, para concorrer a deputado estadual. Pior dia da minha vida, eu vou dizer, para ti que foi difícil, tá? Porque a gente constrói vínculos afetivos muito, muito fortes, né? E assim, mas de todas as ações que a gente construiu aqui na educação, a que eu mais considero importante como legado foi a nossa Escola Integral Leonel Brizola. É uma escola que abriga todas as crianças do 6º ao 9º ano do município de Bombinhas, em regime integral. Um desafio falar para a mãe que a menina dela, o menino de 10, 12 anos, tinha que ficar na escola e deixar de cuidar do irmãozinho mais novo, sabe? Mas é uma escola que vai conseguir trazer para eles
outras referências para o futuro, né? Eu sou uma sobrevivente da educação, eu quero isso para eles porque foi o meu caso, entende? Eu jamais seria uma Entendo. prefeita, uma deputada estadual, se eu não tivesse, no meio da minha pobreza, me abraçado com a educação para tentar achar uma tábua que me salvasse. E eu Você queria que foi, fosse mais leve para as crianças de hoje, né? bem, eu entendo perfeitamente. Você foi responsável também por garantir a construção do Centro de Educação Integral Leonel Brizola, né? E lá também ele tinha a primeira escola bilíngue do estado, né? Foi isso que você levou para Bombinhas. Tinha aulas em português e espanhol, infraestrutura moderna e tecnologia de ponta aplicada ao ensino. Foi muito difícil você conseguir tudo isso? Olha, eu vou te dizer assim, ó, eu sempre fui partícipe da filosofia de que para Deus não existe impossível, né? E foi assim no começo da nossa gestão, a gente investiu, a gente parou e a gente fez um primeiro seminário com pessoas de vários setores para discutir qual era a Bombinhas que a gente queria dali a 20 anos, né? E aí as ideias foram chegando e algumas que a gente já nutria no coração. E o primeiro dinheiro que a gente tinha disponível, a gente investiu nesses projetos audaciosos, que as pessoas diziam para mim assim, ó, louca, pirada, não vai dar certo. Onde que o município de 10 mil eleitores vai conseguir uma escola de 17 milhões de reais? Não vai nunca. Quando que tu vai conseguir um posto 24 horas de saúde se tu não tem 20 mil habitantes? Se tu não tem nós temos até mais, né? Mas o IBGE, ele nos dá uma pirateada, né? Como que tu vai fazer uma avenida de 10 milhões de reais? Como que tu vai conseguir resolver o problema do esgoto? Como que vai resolver o problema da água? A gente é o único município de Florianópolis para cá que tem água captada do Rio Tijucas, independência de água. Bombinhas não tem mais problema de falta de água. Estamos fazendo as obras de esgoto agora. E nos próximos 5 anos, 98% do território vai estar saneado. Tudo isso, e aí a escola também, que era um projeto audaciosíssimo, imagine, uma escola em tempo integral bilíngue, universal no município, ou seja, para todas as crianças do 6º ou 9º ano, no mesmo Um ambiente. município pequeno ainda, né? Onde as pessoas Então, assim, como que a tinham gente que conseguiu? assimilar tudo isso, né? Sem nenhum exagero, a gente conseguiu, assim, por 3 questões. A primeira delas e a mais importante, porque Deus existe. Deus, ele é soberano, ele é único, e quando você tem fé numa causa, ele te carrega nos braços. Segundo, porque essas escolhas foram feitas, esses sonhos foram compartidos. Pessoas investiram muito tempo e muitas horas de trabalho nesses sonhos, entende? Então, eles tomam corpo, eles vêm resistentes. Cada parede daquela escola foi projetada. Tu vai lá e tu vai ver uma escola perfeita, absolutamente perfeita, porque o projeto foi construído também com os sonhos dos professores, entende? A Entendo. forma de construção, quando ela é dialogada, quando ela é consensada, ela reverbera esse projeto. E a última questão, eu acho que também foi fundamental, foi essa coisa de a gente não desistir mesmo, entendeu? Eu andei com aquele debaixo, mudava ministro, lá estava eu. Aconteceu, é o outro que manda, não tem problema, lá estava eu. A gente foi até Fechava a todos porta, os você ia lá e limites. batia. Abre É, a porta, né? nem vou te contar, porque senão a gente fica até amanhã. Mas era isso, perseverança, né? O desejo intransigente de querer mudar a vida das pessoas que moravam aqui, ele contagiou muita gente, né? E a gente recebeu muita ajuda. Muitos deputados federais ajudaram, enfim. A gente teve muitos Mas anos aí no processo também. todo esse seu trabalho também, ele foi reconhecido, né, de alguma forma. Quando presidiu a ANFRE, foi premiada com o troféu Mérito Municipalista por elevar Bombinha à quinta posição no estado. Isso não é para qualquer pessoa, né, deputada? Isso é Não, para não. quem realmente tem muita determinação. Durante sua gestão como prefeita de Bombinhas, também foi premiada como a melhor prefeita de Santa Catarina e a terceira melhor do Brasil, pelo Conselho Federal de Administração e o Instituto Fijan, mantendo o histórico de ligação com movimentos sociais e políticos.
Paulinha participa desde 2018 da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, organização pluripartidária pioneira na política brasileira. Renunciou à prefeitura em 2018 para concorrer à Assembleia Legislativa de Santa Catarina e foi a quinta candidata mais votada, com 51.739 votos, 2,5 vezes o total da população de Bombinhas. Que podemos considerar toda essa expressão de votação, deputada? Ai, nem sei te falar, guria, nem sei se eu vou fazer uma confissão para ti. Claro, eu tenho muito orgulho da minha trajetória e costumo dizer que ser prefeita da cidade da gente é algo para quem gosta efetivamente da vida pública, é algo. Eu digo que se eu morrer amanhã está ótimo, eu já realizei o meu sonho pessoal, entende? De fazer essas provocações para as cidades, para as pessoas que são daqui de Bombinhas. E quando eu assumi o desafio de ser deputada estadual, eu tinha comigo o propósito de ajudar a transformar a vida das pessoas nas outras cidades, né? E eu estou vivendo um momento de muita frustração, eu não nego, assim, de muito aprendizado. O parlamento estadual, ele é muito rico também, ele tem me ensinado muito, mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não se apequenar, sabe? Na forma como as coisas estão, que a política está posta, eu sinto falta, às vezes, de grandeza. E não é de grandeza individual. Eu não vou mencionar nome em específico, porque eu não quero de modo algum ser mal interpretada, mas tem colegas que, assim, que eu acho que são incríveis, mas, às vezes, no debate das circunstâncias se apequenam, entende? Se apequenam porque os interesses das pessoas, eles fogem eventualmente, e vêm os interesses políticos, e vêm os rancores, e vêm as diferenças, e vem... Tá bom, a gente tem o caso dos 33 milhões, dos respiradores, que é uma coisa odienta para todo mundo, mas tá, e a gente vai parar congelado, abraçado nesse problema e não vamos olhar para frente, entende? Então, eu acho que muito do que a gente traduziu foi um sinal de esperança, sabe? Mas eu me sinto um pouco frustrada, porque o nosso mandato não chegou nem na metade daquilo que ele deveria ser. E é uma coisa muito, muito inexplicável, eu vou te dar essa palavra, tá? Do que foi a nossa campanha. Eu não andei pelas grandes cidades, assim, eu fui em lugares, eu voltava para casa, às vezes no carro, pensando assim, Senhor, o que tu queria me mostrar? Por que tu me trouxe aqui? Eu andei pelas comunidades mais pobres desse estado, pelos mais humildes. Eu só de me lembrar do que foi a minha campanha, eu me arrepio inteira. E eu sei que eu tenho muito a fazer por esse estado. Eu sei por que eu estou aqui. E por isso que às vezes eu me incomodo com os formalismos, eu me incomodo com uma série de coisas que eu acho que não dá. Eu me incomodo quando as pessoas me chamam de deputada, porque é a minha profissão no momento, mas o meu nome é Paulinha. Você não chama uma professora, você não chama um motorista de motorista, você chama ele do ô Paulinho, ô Joana. Por que a gente tem que ser intitulado alguma coisa, meu Deus do céu? Enfim, eu tenho lá as minhas provocações na minha alma, mas de verdade, eu quero te dizer que nesse momento eu ando muito incomodada dentro de mim, porque eu não queria que o nosso país estivesse desse jeito, sabe? Eu queria muito ajudar as pessoas a divergirem com um mínimo de respeito, com um mínimo de elegância. Eu te digo que de domingo para cá, de sexta-feira para cá, sexta de noite, quando eu cheguei, e eu olhei direito o que foi a história daquele menino Miguel, eu não pude mais ter paz de espírito, pensando, meu Deus, né? Eu que criei as minhas filhas com tanta dificuldade, sabe? É um retrato que você se vê naquelas pessoas de luta, que sofrem bastante para poder manter seu filho, para dar assistência. Então, esse é um dos fatos que talvez tenha te dado toda essa expressão, essa votação expressiva
né, que você tem, pelo reconhecimento das pessoas que se veem em você, você retrata essas pessoas, né? E nós sabemos que essas pessoas, elas são a maioria. Elas buscam a verdade. Quando ela conhece o candidato, olha no candidato, convive e sente que é verdadeiro, então eles passam a se identificar. E aí gera essa confiança, né, de que você fez tudo para fazer uma boa gestão e com certeza hoje está colhendo esses frutos que são os reconhecimentos. Paulinha, querida, eu vou dar aqui uma pausa para a gente dar um alô, que tem gente demais, sabe? É de bombinhas e nossa live hoje está bombando. Bora, bora, Vamos meu ver amor. aqui, dar uma boa noite aqui para o pessoal. Algumas pessoas já passou aqui na minha timeline, que já subiu bastante. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Cumprimentar o pessoal. Bom, a Mariane Cristina Tilma não podia faltar, está aqui a minha querida presidente do Fórum Suprapartidário, participando conosco, a Márcia, a Elide Paula, a Elaine Otto, querida, beijo para você, boa noite. A Mariane Cristina Tilma diz, boa noite, deputada Paulinha e Sandy, com certeza teremos um ótimo bate-papo hoje. Estamos tentando, Querida. né, deputada? A Sônia da Silva também está aqui conosco, boa noite, Sônia. O Luiz Henrique Fontão, boa noite, Florianópolis. Boa noite, Luiz Henrique, seja É que eu tô bem-vindo. numa live, Júlia. O Marcelo, a Marla Morim, boa noite. Morales, boa noite. Elaine Otto, boa noite, Paulinha e Sandy, mais uma live inspiradora. Abraço, Elaine. A Beth Tiskoski vai ser sensacional. A Sônia da Silva e de Paula, estamos ligadinhas. Beleza, obrigada, meninas. Sandy sempre conduzindo com maestria as lives. Estou tentando. Um dia eu chego lá. Celso Silva, boa noite, Paulinha. Videira te sauda. Para você, Paulinha. Querido. A Beth, parabéns, mulheres maravilhosas. Obrigada, Beth. Sônia da Silva, Mariana Cristina, um coraçãozinho, Lorena, a Márcia. O que te motivou para entrar na política? Já, já, Márcia, nós vamos perguntar e ela vai contar para nós. O Vilmar, olá, boa noite, minha querida Paulinha, que saudade de você. Antônio Fidelis, boa noite, Paulinha, boa noite a todos. Carmen Bittencourt, boa noite. A Beth, força e fé, queridas. Boa noite, a deputada Márcia e a todos. A Carmen Bittencourt falou. Risalva, Leonardo Gomes, Léo PDT Barra Velha, pré-candidato a vereador, participando. Obrigada, Leonardo. É o Léo do PDT lá de Barra Velha, o deputado, ele. A Lorena diz admiração. A Marla Morim, momento perfeito para conhecer um pouco mais nossa deputada. Selma Soares, boa noite. Sandro Evangelista, boa noite, pessoal. Boa noite, Sandro. Venho parabenizar aqui a apresentadora Sandy Moraes pela excelente escolha em convidar a deputada Paulinha para o debate de hoje. Valeu, Sandro. Abraço, obrigada. Keren Saraiva, boa noite, assistindo de Videira, Santa Catarina. Marcelo Seixas, assistindo de Florianópolis, a deputada Paulinha. O Leonardo, parabenizando a todas as mulheres que são participativas, em especial a nossa deputada e as demais presentes nesta live. Obrigada, Leonardo. A Jéssica, parabéns pelas colocações e por representar tão bem a mulher na Assembleia Catarinense e na política brasileira. Mardônio, ô filhão, um abraço para você. Filhão, assim, as pessoas de repente acham que eu tenho um monte de filhos, sabe, Paulinho? Esse rapaz aqui, ele já tem filho e tudo, mas ele me chama de mãe. Porque a gente, quando tem um coração grande, que abraça todo mundo, ele disse que eu sou mãe dele, a segunda mãe dele até hoje. E assim, uma vez pede um namorado, porque ele estava em casa com o namorado, quando ele chegou, ele disse assim, ô mãe! E ele virou para mim, você não disse que só tinha 2 filhos? E esse rapaz? Aí tem dessas coisas. Chama de mãe. Eita Deus, Leonardo. A Doris também, essa deputada é muito determinada. Selma Soares, Barra Velha presente. A Jéssica, verdade, ela é incansável no que faz por Santa Catarina.
o Celso Silva, Francesa, minha mãe, lá do Maranhão aqui. Ô, mãe, te amo muito, mãe. Na hora que essa pandemia passar, mãe, com asa de avião, de qualquer jeito eu vou te ver. O Maté também aqui. A Elaine Otto, que maravilha, uma mulher incomodada, que não se acomoda às circunstâncias. Maria Aparecida, juntos, PDT, BV Maria Aparecida. Wendel, boa noite para você. Ai, deputado, tem gente demais, sabe? Mas olha, essa live vai ficar tanto na página do Fórum Suprapartidário, como também na página do Tabuleiro do Voto. Amanhã nós vamos estar tanto no podcast Tabuleiro do Voto, com os áudios, e também com os vídeos disponíveis lá no canal do YouTube, do Tabuleiro do Voto. E aí vocês vão ter acesso, e com certeza a deputada Paulinha vai ler todos os avisos que eu não consegui ler agora. Daqui a pouco nós vamos dar uma pausazinha também e dar mais boa noite para as pessoas que estão chegando aqui na live. Tá bom, gente? Mas vamos continuar, porque nós queremos saber mais dessa mulher guerreira que muito tem feito na política do nosso Brasil, pelas cidades em que esteve participando, em que administrou também. Deputada, você foi uma ou foi duas vezes vereadora eleita? Uma vez só. Uma vez, né? Você começou como candidata a vereadora, como vereadora. Mas a pergunta que vem agora é o seguinte: o que incentivou, o que levou você a participar, tomar essa decisão e participar da política? Eu não consigo racionalizar a resposta, para te falar com toda franqueza, Sandy, porque foi assim, eu comecei a me envolver nos movimentos sociais, né? O movimento emancipacionista da cidade, o movimento estudantil, movimentos sociais de toda a natureza, de toda a ordem. Para te ter ideia, tudo que é associação de bombinhas, lá nos meus 15, 16 anos, eu sou sócia fundadora, eu não vou dizer para ti da totalidade, porque depois, em outras gerações, mas teve até um período que eu tinha sido sócia fundadora de, assim, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Associação de Surf, todas as associações de bairro, todas elas estava eu lá, porque eu sempre gostei muito de estudar, então você sempre é surfista? muito boa leitura. Agora não sou mais, né? Mas antigamente, um dia... Então, assim, eu fazia toda essa parte de cuidado, registro de atas e formalização das instituições. Na época, quando a gente estava com os movimentos sociais fervendo, assim, então eu apliquei todo o meu tempo que eu tinha disponível nisso aí, assim, nas organizações sociais, né? Então, para mim, ir para a política acabou sendo natural. Gente muito grilo falante, assim, que se mete no problema dos outros, os partidos vão lá e acabam... Eu, na verdade, me senti muito atraída pelo PDT novinha já, por causa da questão da educação, né? E porque a história do Brizola, eu tomei ela para mim. O Brizola também vem de uma vida de muita pobreza, de muita miséria, essa paixão que ele tinha em si de oferecer escolas para todos, isso tomou conta de mim e eu acabei indo por esse caminho, e quando eu vi, eu já estava lá candidata. Não foi uma referência, né? Não foi muito por querer. Eu vou te dizer que a minha primeira campanha, eu era muito imatura, né? Eu passei mais tempo em casa chorando do que fazendo campanha, porque a mulher jovem, ela, assim, agora menos, né? Porque a gente já tem muito mais mulheres empoderadas se protegendo, se cuidando, uma imprensa mais em nosso favor. Mas imagina, quando eu comecei lá atrás, assim, eu mal botei o pé para fora de casa, eu era a prostituta do momento, né? Os adjetivos que eram trazidos para a mulher, especialmente a mulher mais jovem, e eu que venho de uma família repleta de afeto, quem convive... Agora não, agora eu tive que... A gente está reaprendendo novos hábitos, né? Mas eu gosto do afeto, do abraço carinhoso para o homem, para a mulher, para o idoso, para a criança, enfim. E aí eu passei por esse primeiro... A minha primeira campanha foi muito sofrida por causa disso, porque ela veio com um ajuizamento moral que não era justo para mim. E eu demorei um pouco para conciliar, mas também depois que você aprende a lidar com isso, deixa de ser um sofrimento na sua vida, né? Eu vim passar um constrangimento agora depois de eleita deputada, porque eu pude desfrutar da minha feminilidade plenamente na condição de prefeita e jamais fui julgada pelo meu povo por isso.
tive um ensaio aí, uma provocação no momento da minha posse, mas que, graças a Deus, a gente recebeu muito mais calor e alento do que... E eu até acho que, de certa forma, foi bom para provocar essa discussão sobre o papel da mulher e como ela tem que se portar, sabe? Porque é isso, assim, se tu for pensar, a gente tem que... a mulher, ela tem que pensar em tudo, ela tem que ser quase uma super mulher, ela tem que ser boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, ela tem que estar bonita, ela tem que ter todos os predicados, meu Deus do céu. E ela é cobrada em tudo, né? Ela não pode fazer nada que já está, parece que tem um Big Brother de olhos em cima delas, que não pode ter que viver, como se fosse limitada para isso, né? Você tem que ser assim. Mas eu vou te contar uma coisa importante que eu quero dizer para as meninas aí também. Eu demorei muito tempo para, assim, eu passei por muito... Como eu venho dessa coisa de estar sempre no mundo dos homens, e eu tive um relacionamento também muito difícil, né? De 15 anos, que graças a Deus eu consegui me livrar, mas assim, de muito massacre psicológico, vamos dizer assim. Chegou um ponto que eu olhava no espelho, eu não sabia mais do que eu gostava exatamente. Tipo assim, eu ia num shopping comprar uma roupa, é claro que eu não ia comprar um vestido justo, porque aquilo não era uma roupa adequada para mim, entende? Eu tinha que comprar aquele tipo de calça, aquele tipo de camisa. Você vai se violentando tanto nos seus gostos para se adaptar a um sistema, a um casamento, a um tipo de serviço, ao seu local de trabalho, para se sentir aceita, para se sentir confortável, que daqui a pouco você tem dificuldade de reconhecer o que... Aí quando as pessoas pensam, o que você quer? Não sei, do que você gosta? Como só um pouquinho o que eu gosto? E aí, quando eu consegui quebrar tudo isso, quando eu consegui recomeçar comigo mesma e disse deu, eu digo deu e deu. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, por mim, pelas minhas filhas, porque é como se fosse um renascimento, sabe, Sandy? E esse empoderamento é o maior e mais importante de todos. Quando a mulher consegue olhar para si mesma e entender que ela, de fato, claro que ela pode fazer um agrado para o marido, para o filho, uma janta, mas que seja porque ela deseja e não porque ela tem um fardo, uma obrigação, um dever de se comportar daquela maneira ou de outra. Entende? Quando eu consegui chegar nesse ponto, eu passei a render muito mais para as pessoas, a ser muito mais útil, inclusive, para a sociedade, porque eu aprendi a dizer não em alto e bom som, né? Paulinha, sei que você deve ter tido que vencer muitos desafios, mas de todos esses desafios, essas dificuldades que você encontrou no meio do caminho, quais foram aquelas que você considerou que foram as mais rudes, as mais severas, as que você sofreu mais com aquilo ali? Eu acho que o fim do relacionamento, né, isso foi mais duro porque ele expõe, causa traumas para os filhos e tudo mais. E em termos de vida pública, eu vou te dizer que os momentos mais difíceis sempre são aqueles que a gente vive, né? Porque depois de superados, eu não consigo guardar para mim. Agora que tu me fez essa pergunta, eu fiquei pesquisando brevemente no meu inconsciente, assim, o que me doeu, que eu poderia te falar, o que foi mais difícil. Olha, eu não acho que nada foi difícil, porque tudo até então a gente conseguiu superar e vencer, né? Eu acho que quando a gente está disposto a virar a chave, as dificuldades elas ficam menores na balança do que as conquistas, né? Eu olho para trás e eu vejo isso, eu vejo uma cidade que se reedificou em termos de valores também, né? Então, eu não sei se tem uma coisa que eu acho que é difícil hoje. Talvez, se vale falar na questão eleitoral, que a gente vai viver esse momento agora,
Eu posso te falar que eu perdi uma eleição, né, para prefeita. Eu fui vereadora há 4 anos e aí logo fui candidata a prefeita porque eu já vi que o meu time era executivo, né? E aí, nessa primeira eleição, eu perdi a eleição. Nós concorremos também aqui 5 candidatos, eu fui a segunda mais votada. O preconceito contra a mulher veio firme, não vou te dizer que não, mas eu também admito que o maior erro que nós cometemos naquele período foi querer conciliar todas as coisas, querer trazer, querer agradar todo mundo. Esse negócio de agradar todo mundo não existe. Não existe, né? Então, eu acho que essa tenha sido talvez a virada de chave mais difícil de eu fazer, assim, ó, qual é o momento que eu não vou conceder, sabe? Você tem que escolher um caminho. Eu fico chocada quando alguém olha para mim e diz, eu perdi a eleição, Paulinha, porque eu não tinha dinheiro. Esquece isso aí. Isso é a maior bobagem, Não a é o maior mais falácia importante, do né? mundo. Até porque, assim, ó, todas as eleições que eu ganhei foi assim com a miséria absoluta de recursos. E a eleição que eu perdi, eu não posso dizer que eu não tinha nada para fazer campanha. Era uma candidata competitiva, tinha o mínimo necessário. Nós perdemos porque a gente falava uma coisa e fazia outra. E o eleitor não consegue com isso. Não adianta, você não Tem que pode. ter objetivo, ter foco, né? E você Acima tem que. de tudo, E você tem que ser programação. autêntico. Você tem que ser autêntico. Você não pode dizer que você é contra a compra de voto e permitir que dentro do seu quintal algum voto seja negociado. Não dá, né? Aquela coisa de você servir a 2 senhores, né? Isso não Exato. funciona. E não funciona. Aí você cai no descrédito da população, justamente do eleitor. Mas, deputada, que análise você faz hoje da participação da mulher na política? Eu acho que é ainda muito, muito tímida. Muito tímida. E é difícil a gente fazer essa análise só pelo espectro da mulher. Porque para a gente, assim, esses tempos eu estava conversando com a Marlene, né? Que eu vou dizer para ti que eu sou muito. Nós somos em 5 mulheres, né? Tem a Ana que não curte muito a pauta feminista, fica lá no mundinho dela. E aí nós 4 que somos super amigas, assim, né? Sim. Esses tempos eu falando com a Marlene, assim, a mulher que ela tem, que é uma deputada que eu amo de paixão, todas elas, a Ada, a Lu, nossa, eu não sei qual que eu admiro mais, né? Mas a Marlene dividia com a gente essa coisa de você ter um filho pequeno e ter que administrar a vida política com reuniões noturnas. Não é qualquer marido que aguenta, entendeu? Eu não estou casada de novo, não é à toa também, entendeu? É difícil. Eu Tem sei. mais de 8 anos aí que eu me separei, eu tenho um namorado que é maravilhoso, mas essa coisa de casar, assim, é muito É uma difícil. readaptação que é difícil, né? É Complicado às difícil. vezes. E aí, assim, a gente tem pouca oferta de candidata votável, vamos dizer assim. Porque chega na época da eleição, aí tá, o partido precisa de 30%. A maioria dos partidos arruma uma companheira que está ali, mas assim, a mulher já vai sem vontade, sem preparo, sem expressão. E aquelas que têm vontade, o partido muitas vezes ainda ludibria, enrola, sabe? Faz a mulher crer que ela tem uma chance sem dar a menor condição para que ela dispute o pleito eleitoral. Essa que é a grande verdade. Aí tu olha numa chapa que tu já tem 30% de mulheres e 70% de homens. Já começa por aí. Tem muito mais oferta de candidato homem do que mulher. Porque mulher. Na maioria. Das que estão ali, que são mulheres, nem todas são candidatas porque querem efetivamente lutar pelo seu país, pelo seu estado ou pelo município. Muitas por ajudar o partido, por ajudar os companheiros, enfim. Certo. Então, a gente já tem uma lista muito pequena para escolher de mulheres líderes. E é claro que isso vai se refletir também no resultado eleitoral. A gente precisa arrebentar com essas correntes. Acho que essa decisão de imputar aos partidos a obrigatoriedade do gasto público na campanha também com a mulher é um avanço, mas eu também eu conheci mulheres que receberam recursos e que tiveram que devolver para o partido ou pagar a conta de outros candidatos, que não puderam gastar todo aquele valor que seria devido para si, para elas próprias. Entende?
porque o partido ainda manipula, o partido ainda é dono disso aí. Eu costumo dizer que os partidos são os ambientes mais preconceituosos da democracia brasileira por conta de questões como essa, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa também, nós, mulheres, a gente tem que botar na cabeça que mesmo com a sobrecarga da casa, dos filhos, da família e dessa sociedade que é muito machista, estruturalmente machista que a gente tem que tirar um tempo para fazer o coletivo também, né? Esse é o desafio. A gente, porque olha, tu quer ver uma coisa engraçada? A gente tem o parlamento jovem, né? Sim, Esmagadoramente mulheres. A gente tem assim, vem a turma do parlamento jovem, 16 meninas e 2 meninos. Assim, estou dando um número aleatório, tá? certo. Quando a menina começa a namorar, casa, acabou, querida. Não tem. Ela tem que dar conta de coisa demais. E não é porque alguém cobra, não é porque o companheiro é ruim, é porque ela aprendeu assim com a mãe, ela aprendeu com a avó, Sim. e por mais que ela não queira, ela vai repetir aquele comportamento. Ela quer ser boa mãe, ela quer ser boa esposa, ela quer ser boa profissional, porque ela também precisa trabalhar fora, aí ela vai É porque fazer a política educação como? em casa é que você é mulher e você tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa, e você vai ter que aprender a cozinhar, a pregar o botão na roupa e coisas e tal. Eu sei bem que é isso. O que você acha que devia ser feito para melhorar toda essa situação, para que as mulheres se sintam mais libertas, motivadas a participar da política? Eu acho que elas têm que dar a chance para si próprias, entende? Eu acho que a gente foi ensinada, a gente foi doutrinada desde sempre a ceder. Para e pensa assim, ó, quando é que a mulher olha para si? Assim, quando ela trabalha fora, primeiro ela compra um calçado para o filho, aí no outro mês o marido que precisa de uma blusa, depois a mãe que precisa de alguma coisa, depois o irmão. Por último, ela vai lembrar que ela está precisando de uma coisa nova. A mulher, querida, nós somos assim. E tudo bem, tá tudo certo. Eu adoro essa coisa da generosidade que a maternidade nos traz, mas a gente não pode abrir mão de absolutamente tudo pelos nossos sonhos. Eu vou contar uma coisa para ti, tá? Que ninguém me ouça, mas assim, tu não tem ideia Segredo. do que eu conheço, é um segredo, né? Segredo de uma live. Mas assim, guria do céu, tu não tem ideia do que eu conheço de mulher, de político, que eu olho assim e fico pensando, meu Deus, será que não dá para trocar? Que a mulher é muito mais ligada, muito mais inteligente, muito mais apegada à causa do que o próprio esposo, que é o mandatário. E por que teve uma inversão de valores? Porque a mulher, ela cede aos seus sonhos para dar o espaço para alguém, né? E o que eu acho que a gente realmente precisa fazer é isso. As mulheres, elas têm que se permitir mais, né? Tem que fazer esse esforço de querer ser a super mulher, porque eu também, eu tô falando isso para vocês não pensem que eu sou diferente, tá? Não, Se eu assim, for contar para vocês a história da minha vida, vocês vão chorar de rir nesse aspecto. Eu também, eu sou a mãezona que quero pegar as crianças e andar aqui, ó, entendeu? Debaixo do braço o tempo inteiro, dominadora, sabe? isso é coisa de mãe, né? Mãe acho que tem isso mesmo na veia, não Não, adianta eu ninguém fico tirar. olhando que horas a minha filha chega e se eu sei que ela quer comer uma coisa, eu vou pro fogão fazer na mesma hora, entendeu? Tudo certo. Só que a gente também tem que pegar um espaço dos nossos sonhos e permitir que eles sejam postos na mesa, porque é uma delícia a gente poder se realizar no serviço Até também público. começar a pensar que isso que vai se fazer na política também é para o bem dos filhos, dos próprios filhos, né? Quem não quer ter uma boa educação, quem não quer ter desejar um futuro brilhante, uma boa condição de vida, um bem-estar social, quando viver no Estado melhor. Né? Tem que pensar também. Eu Sandy, acredito nisso. esse é o ponto. É isso que eu te digo. Assim, eu acho que, imagine, né? Nós estamos aí divididos, o Estado, entre homens e mulheres quase na mesma proporção. E aí a gente, na representação de poder, a nossa participação é muito menor. Falta mulheres para trazer esse equilíbrio, esse bom senso, para que as decisões tenham mais sabedoria, elas tenham essa visão que é da gente, é da natureza da mulher, trazer para as causas públicas, né? E a gente tem muito poucas de nós nos cargos de mando enfim, eu acho que é bem por aí o que tu disseste. Eu acho que não é só
para a realização pessoal e individual, é também para que a gente possa deixar um legado melhor para as futuras gerações, para os nossos... É todo um coletivo, né? É isso aí. Outro dia eu fiz uma live com que foi meu professor, Carlos Mamanelli, ele é um grande consultor político, e ele estava falando exatamente de mulheres na política. Ele disse: olha, Sandy, se uma mulher, o marido trabalha, ganha um salário mínimo, e ela chega em casa, mulher, eu tenho isso, e ela consegue um salário mínimo organizar e manter um mês de casa com os filhos e o esposo, imagine uma mulher pega numa administração da prefeitura ou do governo do estado. Se ela consegue administrar uma casa com salário mínimo, imagine o que ela não vai fazer frente a uma administração pública, né? Isso é porque eu acho que a mulher ela tem esse cuidado, esse fato já de ter no próprio... Bom, tivemos um probleminha aqui, mas já de volta. Deu uma travada aqui no meu celular, mas tudo ok. Eba, De volta. Bom, mas nós já estamos aqui há mais de uma hora conversando, tá? E, como falei, nossa live vai ficar disponível. Você vai poder estar conversando e ver o pessoal todo que deixou mensagem, que esteve participando dessa live hoje. Mas antes de encerrar, eu queria só um bate-papo rapidinho. Espero que futuramente logo nós tenhamos oportunidade de termos mais lives como essa, estar conversando abertamente assim com as pessoas, de forma bem natural, bem tranquila. Mas eu queria conhecer um pouquinho assim da Paulinha, sabe? Essa garota aí que já venceu barreiras que, meu Deus do céu. Lazer para você. Qual Lazer. seria um lazer? Se eu posso escolher uma coisa, banho de mar, claro, lógico. Adoro tomar banho de mar e adoro caminhar na praia, adoro natureza, na real. Mas, assim, um banho de mar é renovador. E o que seria para você uma leitura? Mulher, não consigo viver longe de livro. Eu sou assim. Eu, eu tenho... Eu não vou nem falar... O último que eu estava lendo agora... o que eu botei na cabeceira de mesa para ler um livro que eu ganhei de presente de aniversário de um amigo que chama Homo Deus. É o título do livro. O autor me fugiu aqui a memória. Mas gosto muito de ler um pouco de tudo. Assim. No momento, tenho curtido muito literatura de Leandro Carnal também. Gosto das provocações que ele faz. É isso. Música. Música. Amo MPB, mas curto música conforme o meu estado de espírito. Gosto Que legal. de blues, jazz, até um sertanejo universitário vai lá uma vez ou outra na vida. Mas de vez em quando é bom, né? Gosto forró, muito de um forró. Forró aqui, forrozinho também, sabe que meu Deus do céu. Eu tenho uma filha que é paraibana, né? Que é nordestina. Eu sou maranhense, Paulinho, também sou nordestina. E um prato. Um prato? Eu sou tão boa de garfo, guria. Tudo que você pode pensar, língua, giló, tudo que as pessoas às vezes não gostam, dobradinha, tudo eu curto. Mas eu adoro sushi. Sushi é meu fraco. Bem legal. Que seria um lugar de mulher? Onde ela quiser e como ela quiser. Opa! Uma frase, Paulinho. Uma frase? Uma frase, eu acho que... Olha só, uma frase. Tem inúmeras frases que tomam conta do nosso espírito em momentos especiais, né? Esses dias eu fiz uma fala e alguém disse, o Collor falou não sei aonde. Eu não me lembro disso, eu era muito pequena. Então eu vou deixar para vocês hoje o tempo é o Senhor da razão, porque eu realmente acredito nisso. Acho que a gente vive tempos de intolerância e nós podemos podemos superar isso no futuro, né? Espero que o tempo seja generoso conosco. Muito bem. Paulinho, eu estou com espaço para você deixar sua mensagem final a todas essas pessoas, inúmeras pessoas que nos acompanharam hoje na live. Tem mais a professora Elisete Lanzoni.
e está dizendo boa noite, Sandy, Paulinha, um forte abraço, a Maria de Lourdes. Bom, são muitas pessoas. Se fosse para passar, passaria aqui a noite toda, só lendo o pessoal que está aqui. E é todo sempre para que você deixe sua mensagem para essas pessoas, para essas mulheres, encorajar mais ainda, né? Que elas não tenham vergonha de ter peito, ter coragem, se mostrar cara de vez, né? Porque isso eu acho que é um momento exato, né? Até porque estamos vivendo um momento como esse, que é triste para todos nós, está sendo muito difícil para todo mundo. Eu estou com medo, sabe, deputada, de me acostumar com as notícias de morte. Eu vim do Maranhão e lá foi minha terra onde eu nasci e me criei, uma pessoa muito popular. E todos os dias, gente, é incrível, quando eu acesso pela manhã o meu Facebook, tem a notícia de uma pessoa que eu convivi, conhecida, amiga, que tem falecido do Covid-19, infelizmente, né? Então, mas antes de você falar, eu queria que você desse a sua opinião. O que é que você acha desse momento? Quais são as consequências que isso pode trazer para o nosso país, para o Estado, enfim? Primeiro, eu quero te dizer que é lastimável que muitas pessoas não têm ainda essa consciência do quanto esse momento que nós estamos vivendo, ele vai deixar marcas profundas na nossa sociedade, na condição endêmica, né, no que essa doença provoca no ser humano, na saúde das pessoas, porque até mesmo os que têm a sobrevida, muitos deles voltam para casas com sequelas importantes, mas também por tudo aquilo que a gente, em termos de valores, desconstrói e vai precisar rever, né? A gente tem uma situação econômica para enfrentar nesses próximos tempos aí, que não vai ser fácil nem para o país e nem para o mundo. Mas eu vejo assim, a gente vai ter no decurso de tempo assim uma grande oportunidade de se repactuar como sociedade, de rever valores que eu acho que têm ficado adormecidos aí há algum tempo. Eu acho que a gente não vai ter a oportunidade de, como tu disseste, assim, de se acostumar com o terror, com a morte, com a dor, porque essas questões todas estão vindo à prova. Nós não podemos mais nos calar diante daquilo que a sociedade já se acostumou. Essa que é a verdade. Eu quero te dizer uma coisa assim de todo o meu coração, amiga, e a minha mensagem final eu enredo aqui por essa fala, te acompanhando nessa pergunta sobre o que é a reflexão do momento atual, tá? Eu acho que nós já tínhamos chegado no fosso, enquanto sociedade, nos nossos valores, porque a nossa sociedade, ela exatamente se colocou nessa situação. Ela se acostumou com a morte, ela se acostumou com a miséria, ela se acostumou com a indiferença, ela se acostumou com a exclusão. E eu tenho muita vergonha da forma como o país hoje enxerga os seus filhos, de forma tão estupidamente desigual, porque até na morte nós somos desiguais. É terrível a situação em que nós já estamos incluídos. Eu acho que essa pandemia vem para nos chacoalhar intensamente e nos mostrar que a gente precisa de verdade reconstruir uma sociedade democrática, sim, mas com um novo perfil de valores que ficou adormecido em algum canto. Porque a gente vai ter um nível de excluídos tão grande que não vai ser possível que a gente continue vivendo esses privilégios. Eu vou confessar para vocês um sentimento que me alcançou o coração há pouco tempo atrás. Quando teve 30 dias de pandemia, eu fui fazer uma caminhada na praia. Eu já tive 11 vezes pneumonia e em algumas partes do pulmão necrosados, assim. Então, tem amigos meus, eu vou dizer para ti, eu 5 minutos antes de fazer a live, eu estava assim, ó, porque eu tive febre hoje, meu Deus, eu tenho que fazer um teste. Graças a Deus não tenho nada. Foi embora, né? Mas assim, eu faço teste toda semana, sou mega, ultra cuidadosa com a saúde, porque eu não posso ter isso aí. Ninguém pode, né? Mas gente que tem doenças crônicas tem uma predisposição maior a não voltar para casa, né? Ou voltar num caixão lacrado. E aí, deu 30 dias, eu preciso caminhar para fazer exercícios respiratórios. Fui caminhar na praia e eu vou te dizer qual foi o soco do estômago, né? Uma publicação, um reclamou, tá de máscara, não tá de máscara. Mas aí um cidadão foi, e eu escrevi isso, que eu estava muito feliz que depois de 30 dias eu podia caminhar na praia
e respirar o ar livre, né? Porque o prefeito, então, da cidade tinha permitido a caminhada na praia. E aí um pai de família escreveu assim para mim, num comentário, né? Ele, pois é, deputada, enquanto a senhora está aí preocupada porque agora pode caminhar na praia, a minha preocupação, sabe o que é? Botar comida na mesa dos meus filhos, porque eu estou desempregado hoje. E nós temos aí só em Santa Catarina mais de 530 mil pessoas que perderam seu trabalho e muitas outras que vão perder amanhã. Então, nós não podemos ficar confortáveis. O servidor público, ele tem que parar e olhar. Eu não estou falando só de deputado, eu estou falando de deputado, de juiz, de promotor, do servidor efetivo, do policial, do professor, do médico, de todo mundo. Sabe por quê? Porque quem tem os eleitos, que tem, né, os eleitos, os magistrados, sim, e o servidor público que tem uma relativa estabilidade, que está protegido por esse manto, ele precisa também olhar e dizer, pô, porque tem o servidor, a gente tem, né, o submundo do serviço público, que é uma galera que ganha mal, e tem os privilegiados. Esses privilégios a gente precisa chacoalhar e enxergar que a gente tem que ter uma nova forma de se comportar frente à nossa devolutiva para a sociedade. Se eu posso dizer uma coisa para vocês, assim, ó, eu há muito tempo já, eu deixo de votar num amigo para votar numa pessoa capaz. A gente tem que entender que isso aqui não é brincadeira. Votar em alguém desqualificado para uma função significa alijar toda uma população por um período largo e pode nos custar muito caro. A gente tem que parar de achar que um voto pode ser dado por rebeldia, por revanchismo, por vingança, por não sei o quê. Não, voto é algo que precisa ser refletido. E a gente, assim como vai no médico, procura alguém que tenha o mínimo de especialização para nos atender, para votar, a gente também tem que construir essa consciência coletiva aqui para que o nosso amanhã não seja tão doído. Digo mais para vocês, para encerrar. Evidentemente que eu não me sinto nem um pouco atraída pelo Bolsonaro, por razões óbvias, né? Só na nossa fala, isso vocês já podem perceber. Nosso caminhar é por outra... Mas, assim, ó, eu não curto a questão de você trazer com mais violência sempre esse mesmo fla-flu. Você não precisa adjetivar uma pessoa das piores coisas para se colocar contra ela ou para confrontar aquilo que de ruim ela faz no ambiente político que seja. Isso precisa ser feito de forma ética, competente, consistente, cobrando aquilo que a lei nos permite, inclusive exigindo um mandato, quando é de direito, mas dentro de um limite que a gente também perdeu, Tom. Eu acho que a gente precisa de mais mulheres para botar mais amor nesse mundo. Amor com coragem é uma combustão explosiva que pode causar grandes movimentos pelo futuro que a gente realmente merece ter, né? E vocês podem contar comigo para as grandes provocações. Eu acho que o nosso país é maravilhoso, o nosso povo é maravilhoso, a gente tem muito para dar, mas a gente precisa também se reerguer sobre novos valores aí, né? Com certeza. Ai, que coisa mais linda! Eu tenho uma aqui em casa também. Aqui é o Tobias, tá? Fica aqui me acompanhando. Deputado, olha, muito obrigado, tá? Por ter aceitado o nosso convite, estar aqui participando dessa live. Muitos recados aí maravilhosos que eu já vi passar aqui na nossa timeline, e de mulheres dizendo que você foi exemplo para encorajá-las a tomar a decisão de entrar na política, né, que as mulheres devem ser atuantes da forma que você vem sendo. Eu quero lhe parabenizar, certo, pelo trabalho, por toda essa garra, essa força, essa determinação que você teve de vencer todos os desafios, que eu sei perfeitamente, não fui política, mas sou jornalista e já acompanhei, vivi muitas campanhas e sei perfeitamente de todos os desafios que a gente enfrenta, dos preconceitos, sabe, daquele de te olhar, às vezes os homens, né, eles olham para você de lado e dizem, isso aí, sabe, é essa aí que está querendo chegar lá. Então, tudo isso eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu acho que com determinação e quando se tem um propósito como você teve, isso quebra barreiras,
e vai além daquilo que talvez queira impedir o teu caminho. Então, a gente só fica aqui torcendo na torcida que as mulheres também sejam guerreiras assim, que vistam essa camisa de determinação, de força e possam conduzir da melhor forma possível a gestão pública, quem sabe do seu município, do seu estado ou até do país. Muito obrigado e que Deus abençoe seu caminho, te desejo sucesso, novos horizontes são de surgir e vamos lá, fortes como sempre. Sandy, Agradecer muito ao pessoal. obrigada. Obrigado, tá? E meninas, muito obrigada por tudo. Assim, cada uma que eu li o nome aqui, vontade de sair correndo e abraçar, apertar, assim, mulheres que eu super admiro. Muito obrigada por estarem acompanhando a gente, tá? Um beijo, que Deus abençoe vocês. Obrigado a todos, até a próxima.